Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos na parte dos milagres, mas, para ser mais exato, no capítulo 15º, né? E estamos vendo aí hoje a aparição de Jesus após a sua morte. Então, sem demora, vamos para o nosso estudo. Mas Maria Madalena se conservou fora, perto do sepulcro, a derramar lágrimas, e estando a chorar, como se abaixasse para olhar dentro do sepulcro, viu dois anjos vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro ao lado dos pés. Aí os anjos disseram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: é que levaram o meu senhor e não sei aonde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus de pé, sem saber, entretanto, que fosse Jesus. Este então lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando fosse o jardineiro, e lhe disse: Senhor, se foste tu quem o tirou, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Logo ela se voltou e disse: Raboni, isto é, meu senhor. Jesus lhe respondeu: Não me toques, porquanto ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes de minha parte: Subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi então dizer aos discípulos que vira o Senhor e que este lhe dissera aquelas coisas. Isso segundo o relato do Evangelho de João, né? E aí começa uma pergunta interessante que eu te faço. O que você acha dessa ressurreição de Jesus? A gente já estudou algumas coisas por aqui, né? Vamos ver o que os espíritos vão falar a respeito. Mas, como espíritas, algo que vai contra a lei da natureza torna-se impossível, né? Então não tem jeito de um corpo voltar à vida. Podem ter acontecido outros fenômenos, não é? E que com o passar do tempo, quem conta um conto, aumenta um ponto, vai se criando aí uma narrativa fantástica, que o Evangelho está lotada, assim como a Bíblia inteira está lotada, porque a tradição começa a oral, depois vão falando um para o outro, alguém vai acrescentando, etc., até que for escrever os Evangelhos, 50, 60 anos depois da morte de Jesus. Óbvio que isso já estava do tamanho que a gente vê hoje. Mas vamos continuar aqui, agora vendo um outro trecho do Evangelho. Naquele mesmo dia, indo dois deles para um burgo chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, 177, falavam entre si de tudo o que se passara. Aconteceu que, quando conversavam e discorriam sobre isso, Jesus se lhes juntou e se pôs a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam tolhidos, a fim de que não o pudessem reconhecer. Ele disse: de que vinheis falando a caminhar e por que estáis tão tristes? Um deles, chamado Cleofas, tomando a palavra, disse: serás em Jerusalém o único estrangeiro que não saiba do que aí se passou estes últimos dias? Que foi? Perguntou ele. Responderam-lhe a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de toda a gente, e acerca do modo por que os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos fosse-lhe quem resgatasse a Israel. No entanto, já estamos no terceiro dia depois que tais coisas se deram. É certo que algumas mulheres das que estavam conosco nos espantaram, pois que, tendo ido ao seu sepulcro antes do romper do dia, nos vieram dizer que anjos mesmos lhes apareceram, dizendo-lhes que ele está vivo. Alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram todas as coisas conforme as mulheres haviam referido, mas, quanto a ele, não o encontraram. Disse-lhes então Jesus: ó insensatos de coração tardo a crer em tudo os que os profetas hão dito. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na sua glória? E a começar de Moisés, passando em seguida por todos os profetas, lhes explicava que em todas as escrituras foram dito dele. Então aí o próprio Jesus, né, materializado, e a gente já estou dando spoiler aqui, né, porque materializado, porque apareceu tanto para as mulheres, depois a estes homens. Mas vamos continuar a leitura. Ao aproximarem-se do burgo para onde se dirigiam, ele deu mostras de que ia mais longe. Os dois o obrigaram a deter-se, dizendo-lhe: fica conosco,
que já é tarde e o dia está em declínio. Ele entrou com os dois, estando com eles à mesa tomou do pão, abençoou e lhes deu. Abriram-se-lhes ao mesmo tempo os olhos e ambos o reconheceram. Ele, porém, lhes desapareceu das vistas. Então, disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós, quando ele pelo caminho nos falava, explicando-nos as Escrituras e, erguendo-se no mesmo instante, voltaram a Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e os que continuavam com eles estavam reunidos, e diziam: o Senhor em verdade ressuscitou e apareceu a Simão. Então, também eles narraram o que lhes acontecera em caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto assim confabulavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. Sou eu, não vos assusteis. Mas, na perturbação e no medo de que foram tomados, eles imaginaram estar vendo um espírito. E Jesus lhes disse: por que vos turbais? Porque se elevam tantos pensamentos nos vossos corações? Olhai para as minhas mãos e para os meus pés e reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas como eles ainda não acreditavam, tão transportados de alegria e de admira-se cedilha maiúsculo ó se achavam, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles e, tomando os restos, lhes deu, dizendo: eis que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era necessário se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao mesmo tempo lhes abriu o Espírito, a fim de que entendessem as Escrituras, e lhes disse: é assim que está escrito, e assim era que se fazia necessário sofresse o Cristo e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, e que se pregasse em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas dessas coisas. Vou enviar-vos o dom de meu Pai, o qual vos foi prometido, mas, por enquanto, permanecei na cidade, até que eu vos haja revestido da força do alto. Isso está em Lucas, né? Então a gente vê aí um outro trecho depois das aparições, né? Depois da morte dele. Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não se achava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhe disse: se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos que as atravessaram, e não puser o dedo no buraco feito pelos cravos, e minha mão no rasgão do seu lado, não acreditarei absolutamente. Então, aquela história, né, no ditado que a gente tem, eu sou muito São Tomé, né? Eu acho que o Espiritismo também é muito São Tomé, assim, ver para crer. Às vezes não precisa ver, obviamente, mas assim, não acredita em qualquer coisa só porque alguém disse, mesmo que esse alguém fossem os discípulos. 8 dias depois, estando ainda os discípulos no mesmo lugar e com eles Tomé, Jesus se apresentou, achando-se fechadas as portas, e, colocando-se no meio deles, disse-lhes: a paz seja convosco. Disse em seguida a Tomé: põe aqui o teu dedo e olha minhas mãos. Estendi também a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: tu creste, Tomé, porque viste. Ditosos os que creram sem ver. Está em João esse trecho. Tomou Tomé. Então, Tomé tomou, teve que acreditar depois. Vamos para mais um trecho agora de João também. Jesus também se mostrou depois aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, mostrando-se desta forma: Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, na Galiléia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros de seus discípulos estavam juntos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Os outros disseram: também nós vamos contigo. Foram. Se entraram numa barca, mas, naquela noite, nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus apareceu à margem sem que seus discípulos conhecessem que era ele. Disse-lhes então: filhos, nada tendes que se coma? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Eles a lançaram logo e quase não a puderam retirar, tão carregada estava de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu-se, pois que estava nu, e se atirou ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, e, como não estavam distantes da praia mais de 200 côvados, puxaram daí a rede cheia de peixes. Então está em João. E o último trecho de Lucas. Depois disso, ele os conduziu para Betânia, e tendo levantado as mãos, os abençoou. E tendo-os abençoado, se separou deles e foi arrebatado ao céu. Quanto a eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém cheios de alegria.
estavam constantemente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então são os trechos aí depois da morte de Jesus, essas aparições. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após sua morte, com circunstanciados pormenores que não permitem se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas, olha a explicação do Espiritismo, e pelas propriedades do perispírito, e nada de anormal apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade, ou seja, todos os fenômenos já são antigos, estão sendo narrados na Bíblia toda, e especialmente o fenômeno de tangibilidade, ou seja, você poder tocar um espírito materializado. Agora, pare e pensa, qual a possibilidade de um espírito, de uma pessoa que morreu, ressuscitar no próprio corpo, não é? É contra totalmente a lei da natureza. A gente sabe que as leis naturais são leis divinas, portanto nada pode as derrogar. Só se é alguma coisa que a gente não conhece, mas assim, voltar à vida, não, né? Aí não dá. Mas sim, o Espírito de Jesus pode ter sido materializado a hora que ele bem entendesse, porque ele tinha um conhecimento total sobre isso, materializado mesmo. Provas aí de aparecer para as pessoas, e quando as pessoas se tocaram que era Jesus, ele sumia. No cenáculo, por exemplo, tudo fechado, porta trancada, estava todo mundo morrendo de medo, ele aparece e desaparece. Como um corpo físico pode aparecer e desaparecer? Você consegue fazer isso? Eu não consigo. E eu acho que nenhum corpo físico consegue. Mas um corpo espiritual, né, materializado, no seu perispírito, consegue. Entende? Só uma mudança dessa condição. Se você quiser saber mais sobre perispírito, tem um estudo aqui no canal. Perispírito é só procurar. Mas vamos continuar com a leitura de hoje? Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, nele reconheceremos, em tais ocasiões, todos os caracteres de um ser fluídico. Aparece inopinadamente e do mesmo modo desaparece, uns o verem, outros não, sob aparências que não o tornam reconhecível nem sequer aos seus discípulos, mostra-se em recintos fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. Sua própria linguagem carece da vivacidade da de um ser corpóreo, fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam daquela maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, denotam alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes, sentem que já não é um homem. Jesus, portanto, se mostrou com o seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Se estivesse com seu corpo carnal, todos o veriam, como quando estava vivo, ignorando a causa originária do fenômeno das aparições. Seus discípulos não se apercebiam dessas particularidades. Aqui, provavelmente, não davam atenção. Desde que viam o Senhor e o tocavam, haviam de achar que aquele era o seu corpo ressuscitado. Capítulo X e V, itens 14, 35 a 38, 62. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos que Jesus produziu por terem uma aparência sobrenatural, e os considera, sem exceção, lendários, o Espiritismo dá explicação natural à maior parte desses fatos. Prova a possibilidade deles, não só pela teoria das leis fluídicas, como pela identidade que apresentam com análogos fatos produzidos por uma imensidade de pessoas nas mais vulgares condições. Por serem, de certo modo, tais fatos do domínio público, eles nada provam, em princípio, com relação à natureza excepcional de Jesus. Então, assim, é tudo perfeitamente explicável, né, segundo o entendimento do Espiritismo, mais explicável do que se fosse um corpo físico. Mas vamos ver aqui o último item de hoje. O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, apenas durante 3 anos prega sua doutrina. Em todo esse curto espaço de tempo é desatendido e perseguido pelos seus concidadãos. Vê-se obrigado a fugir para não ser lapidado. É traído por um de seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que cai nas mãos de seus inimigos.
Só fazia o bem e isso não o punha ao abrigo da malevolência, que dos próprios serviços que ele prestava tirava motivos para o acusar. Condenado ao suplício que só aos criminosos era infligido, morre ignorado do mundo, visto que a história daquela época nada diz a seu respeito. 179 nada escreveu, entretanto, ajudado por alguns homens tão obscuros quanto ele. Sua palavra bastou para regenerar o mundo, sua doutrina matou o paganismo onipotente e se tornou o facho da civilização. Tinha contra-se tudo o que causa um malogro das obras dos homens, razão por que dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão. Se, em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez hoje mal conhecessem de nome. Interessante, né? Esse finzinho aí, ele vem nos mostrar qual é a real importância de Jesus, não é? Que é sobre sua mensagem, seus ensinamentos e não seus feitos. Se for só pelos seus feitos, os milagres, essa coisa toda da ressurreição, etc. e tal, certamente ele teria sido ignorado, nem seria famoso como é hoje em dia. Lembrando que, historicamente, Jesus passou desapercebido dos registros históricos na época em que viveu. Entende? Então, assim, não era esse negócio, olha, o Filho do Homem está aqui, o Filho de Deus está aqui, que faz milagres, o mundo inteiro vai conhecer. Não. Outras personalidades foram muito mais conhecidas do que Jesus, mas os seus ensinamentos, com a potência que eles têm, né, atravessaram gerações, atravessaram os séculos, os milênios e nos chegou até hoje. Portanto, o que mais importa de Jesus são as suas palavras, os seus ensinamentos e não os milagres, os fatos. Infelizmente, as religiões ditas cristãs, bem cheio de aspas aí, se importam muito pouco com as suas palavras, em colocar em prática as suas palavras e muito mais com as aparências, com os fenômenos, com as coisas que aconteceram e que realmente eram de menor importância. Qualquer semelhança com o meio espírita também, que as pessoas vão mais para cumprir um ritual, tomar passe, beber água fluidificada, não presta muita atenção no que é dito, nos estudos que são, quando há estudos, né, interessantes, volta para casa e continua a vida do jeito que está, deixando a riqueza absurda que é a doutrina espírita. Não os fenômenos espíritas, não as materializações, não as incorporações. Isso é de menor importância. O mais importante é a mensagem, assim como foi de Jesus. Legal, no próximo episódio a gente continua neste capítulo. Eu acho que é o último, 15º, é o último item desse capítulo. Desaparecimento do corpo de Jesus. O que será que é isso, hein? Eu te espero como sempre. Obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo episódio. Tchau!